2 de dezembro, e eu trago a palavra de Deus para abençoar e iluminar o seu dia. Você e eu somos cegos. Hoje é sexta-feira e nós estamos na primeira semana do Advento. O Evangelho é Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Mateus 9, 27. O texto de hoje conta uma história de dois cegos que seguiram Jesus gritando por ajuda. Chegando a casa, eles tiveram uma conversa com ele. Jesus lhe tocou os olhos e eles ficaram curados. O mestre lhe pediu para que não saísse espalhando a notícia, mas foi perdido. Eles saíram gritando para todo mundo. Imagina a alegria de poder estar enxergando, de voltar novamente para a comunidade, de sentir uma pessoa amada e querida por aquele povo. O Evangelho não tem interesse em ficar contando milagres de Jesus a qualquer jeito. Presta bem atenção. Não é um testemunho para chamar clientes para o próprio impedimento religioso, como vemos hoje em várias rádios, televisão. A narração dos milagres são uma catequese sobre Jesus. E o nosso encontro com ele. É assim que vamos olhar o texto como catequese sobre a fé. Fé. Por que eu falei fé? Porque a história da cegueira física no Evangelho são particular formas de falar da cegueira espiritual também, da forma de falar da resistência, da incompreensão diante das pessoas de Jesus e do projeto de Deus. Cegueira. Nesse sentido, muitas vezes é a falta de fé. Para confirmar essa compreensão, basta lembrar que, segundo o texto de Isaías, Jesus leu na sinagoga de Nazaré dar vista aos cegos. Era um sinal de salvação que trazia pelo Messias, que ele trazia, que ele dava um ânimo para aquelas pessoas. Afinal, quem são os cegos? Melhor, quantos são os cegos? Sua resposta: 2, precisamente. Lembre no início do Evangelho de Mateus, Jesus chamou primeiro 2 irmãos, André e Simão. Depois chamou Tiago e João. Veja bem, aqui nós entendemos a história do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos. O outro pai falou com os seus 2 filhos para irem trabalhar na sua vinha. E na cruz havia os 2 lados de Jesus, crucificados também. Eu só posso pensar esses 2 cegos como discípulo. E discípulos são os que receberam o convite para seguir Jesus, puseram-se a caminho com ele para receberem todo esse carinho. Por falar nisso, escute bem o que está escrito: 2 cegos começaram a segui-lo. Olha que beleza o texto de hoje. Quando a gente consegue compreender esse sentido de que estar a caminho com Jesus, segui-lo, é uma indicação de discípulo. Então a história dos cegos é uma representação dos discípulos. Quando falamos de discípulos, já estamos falando só dos 12 apóstolos. Isso é bonito porque nos leva a uma compreensão maior. Então, qual é a catequese sobre a fé que há nesse texto? Vamos recolher 3 lições. Primeira, a fé nos põe no caminho de Jesus, que vai se firmando a cada passo. Os 2 eram cegos e começaram a seguir. Gritavam por compaixão. Lembra a história dos 10 leprosos? Segunda lição, a fé nos leva para a comunidade. Os cegos entraram na casa de Jesus. O que é a casa de Pedro e de André? Na intimidade da casa, o que se aproxima de Jesus é a comunidade que nos proporciona essa aproximação, essa íntima. A terceira lição é a fé que é aprofundada no diálogo esclarecedor que chamamos de catequese. Jesus conversa com os 2. Jesus se aproxima, Jesus toca. E no tocar dos olhos, que seja feito conforme a vossa fé. Olha que bonito isso, quando a gente se aproxima de Jesus, ele nos dá essa oportunidade da gente enxergar. E quando a gente enxerga, a gente consegue ver tudo o que há. E é tão bonito porque muitas vezes nós usamos óculos, nós precisamos de outras coisas e muitas vezes não enxergamos o que está do nosso lado.
Por isso Jesus diz, cuidado com a trave que é no seu olho. Tire primeiro o cisco que está no teu olho para depois você perceber a trave que está no teu irmão. Meu querido irmão, uma ótima sexta-feira para você, que Deus abençoe e um lindo dia para você.